Galerinha, eu até tava afim já de dar uma paradinha, passar a data da prova, a matéria, tudo bonitinho, porque realmente a gente já viu bastante coisa. Porém, se eu parasse agora, ia só faltar a regra de Cramer dessa parte da matéria. E aí depois a gente teria que retomar tudo de novo, né, para poder passar a regra de Cramer. Então eu prefiro finalizar a regra de Cramer, que é uma coisa até que eu te comentei numa ocasião, né, esse ano eu parei uma aula para fazer uma aula diferente, onde eu resolvi um sistema de equações por vários métodos diferentes, né? Pelo método da substituição, isola uma, substitui a outra, pelo método da adição, que tu soma as equações para eliminar uma incógnita, pelo método da regra de Cramer, pelo escalonamento de matrizes e pelo método gráfico. A gente faz um gráfico e desenhando a gente acha a resposta. Então, 5 maneiras diferentes de resolver a mesma coisa a gente mostrou. Teve uma aula que a gente fez isso. Foi uma aula só por questões de curiosidade, não era para que tu aprendesse naquela ocasião. Só que chegou o momento de te mostrar uma regra bem prática, bem interessante para resolver alguns tipos de sistemas. Eu primeiro vou exemplificar com o sistema bobinho e depois vou te mostrar, aliás, vou exemplificar com o sistema tranquilinho. E daqui a pouco vou te pedir para fazer um exemplo para mim, um exercíciozinho. Dá uma olhada. A idade de Pedrinho, Asdrubalzinho, mais a idade de Jezebelzinha, somadas dá 24. Beleza? O dobro da idade de Asdrubalzinho menos o triplo da idade de Jezebelzinha dá igual... Não pode ser menos de 24. 100. 66. Eu posso pensar na Jezebel e no cara, obrigado. Tudo bem? Fiz um sisteminha. Tu sabe que tem maneiras, né, esse tipo de sistema idiota tu não daria para usar Cramer, não precisaria usar, né, isola numa, substitui na outra, ou multiplica a equação de cima por 2 e diminui uma da outra, né? Tem várias maneiras de fazer. Tem um escalonamento que nós aprendemos no começo do ano, que é a técnica mais ninja, mais poderosa, que resolve tudo. Só que a regra de Cramer, ela diz o seguinte: tu pode pegar esse sistema de equação e transformar em matrizes. Um sistema de matrizes. Uma matriz vai ser 1, 1, 2, menos 3. E a continuação seria 24 e menos 32. Essa é a matriz aumentada que a gente chama do sistema. Matriz aumentada porque tem o sistema em si, mais a resposta ali, né? Certo? Beleza? O que diz a regra de Cramer? Se tu quiser achar o valor do x e do y, ou do a e do g, né, no caso, o mais clássico seria x e y, né? Se tu quiser achar o valor do x, tu calcula o determinante dx e divide pelo determinante d. Para achar o y, tu pega o determinante dy e divide pelo d. Mas quem são esses determinantes, professor? Aí é que está a história. O determinante d, que é o principal, é o determinante do próprio sistema. Então a gente chama de d o determinante do próprio sisteminha, sem a parte da igualdade. Então o d seria o determinante 1, 1, 2, menos 3. Beleza? Quem é o determinante dx? O determinante dx é quando tu pega essa linha e substitui bem onde estaria o x, que no nosso caso é o a do Asdrubal. Certo? Não tem problema, eu vou repetir várias vezes, só falei uma vez. Mudou alguma coisa aqui? Não. Aqui era onde estava o a do Asdrubal e aqui era onde estava o g de Jezebel. Só que geralmente a gente chama de x e de y. Quem é o dx? É quando eu pego esta coluna e substituo no lugar dos coeficientes do x. 24 e menos 32. Deixa eu ver se tu entendeu. 24, 22. É isso, assim são os seres humanos. Eles escutam uma vez bem escutado, já aprende, e às vezes um pouquinho mais já aprende. É isso. Vamos calcular o determinante. Multiplica a diagonal principal, menos 3, menos multiplica a diagonal secundária. 2. O D deu Menos 5.
menos 5. Multiplica a diagonal principal, menos 72. Multiplica a diagonal secundária, menos 32. Menos, menos, hein? Tudo bem para vocês? Menos com menos é mais, menos 72. Com mais 32, menos 40. dy, multiplica a diagonal secundária, menos 32. Principal, perdão. Menos multiplicação diagonal secundária, 48, que dá menos 80. Certo? Não, acho que não dá menos. Vai dar assim. Tem que ser. É isso, né? Agora divide. Como é que acha o valor do x? Pega o dx e divide por d. Como é que acha o valor do y? Pega o dy e divide por d. Mas como nesse caso eu estava usando as incógnitas a e g, esse seria o a, esse seria o dA, esse seria o g e aquele ali o dg. Então esse aqui é o dA e aquele ali é o dg. Isso é babaquice, né, gente? Não pode se estressar com a maldita letra que tu vai usar. Isso não tem nada a ver com matemática, a letra que tu vai usar. Letra A. dA. Quem é o dA? Menos 40 dividido pelo d. Quanto é que deu o d? Menos 5. A igual menos com menos, aliás, mais, isso aí na divisão, e 40 por 5, o Asdrubalzinho tem 8 aninhos. E a Jezebelzinha, menos 80, é o dg dividido pelo d, que é menos 5. Menos com menos, mais, dividindo dá 16. 8 mais 16, 24. 2 vezes 8, 16. 3 vezes menos 16 vai dar menos 48. E 16 com menos 48, menos 32. Certinho. Certo? Como? Não, é porque eram idades. Eram idades, né? Então idades negativas não faria o menor sentido. Só por causa do problema. Pode dar resultado negativo, sim, sem problema nenhum. Por que quando a gente vai calcular o dx, a gente corta o que está o x e não o y? Cara, na verdade é o seguinte, ó, a gente teria que estudar a fundo, né, os desenvolvimentos feitos por Cramer para entender por que esta regra estranha gera as respostas. Certo? É um estudo bem mais complexo. Agora é o seguinte, tu vê, a tua preocupação tá no nome do cara, né? Tá se preocupado com o nome. Porque por que professor, o dx, a coluna vai no x e não no y? Eu acho que é óbvio. A gente chama de dA quando eu pego esta coluna e boto a resposta em cima do coeficiente A. Então quando eu coloquei em cima do coeficiente A, eu estou calculando o dA, que vai gerar a resposta do A. Quando eu pego a solução, né, depois do igual, e substituo na coluna do x, então eu vou estar calculando o dx, que vai dar a resposta do x. Então eu acho que o sistema de Cramer ele é bem organizadinho, se tu for parar para pensar. Aliás, já que eu te fiz um exemplo numérico, um exemplo genérico aqui para vocês, ó. Um exemplo genérico. Eu tenho lá ax mais by mais cz mais dx ey fz gx hy e z. Uma matriz genérica, certo? Para ela ficar aumentada, né, ia ter o igual, né, em cada sisteminha, e aí aqui ia ter j igual, né, k e l. Para um sistema genérico desse tipo, quem seriam as matrizes dA, aliás, d, dx, dy e dz? Quem seriam as matrizes? Primeiro, matriz D ficaria formada por quem para esse sistema genérico aqui? Quem seria a matriz D? Alguém se arrisca? Do A, X até o Z. Seria A, C, não, A, C, C, D, E, F, G, H, I. Essa é a matriz D. A matriz, tu vê que não vai o x, o y, o z na matriz, só vai os números. Aí quando não tem número, não, ou tem o 1 escondido, ou tem 0. Certo? Tem que ter algum número ali. Quem seria a matriz dx, pessoal? O J, o K e o L bem na linha onde era o X e o resto igual BC, EF, HI. Quem seria a matriz DY, pessoal? A, D e G continuam, J, K e L vão bem onde estava o Y,
C, F e I se mantém. Quem é o DZ? ADJ não muda, BEH não muda. E quem é que vai no lugar da coluna do X? O JKL. Depois que tu calculou esses determinantes, como é que tu determinaria o valor da incógnita X? X é igual a DX sobre Y é igual sobre e Z é igual sobre D. Vai dizer que não é organizadinho a maneira de fazer. Né? Tem toda uma lógica. Depois que tu fizer umas 2, 3 vezes, tenho certeza que tu já vai ter decorado isso sem precisar estudar especificamente. Ah, vou decorar Kramer. Esse é um tipo de estudo inútil. O bacana é tu fazer exercício e naturalmente conseguir fazer a decoreba. Ah não! Credo! Página 32, exercício 1, letra A. Agora, vamos! Gabriel Kramer, Genebra, Suíça, 1704. Ah não, eu sou um idiota, é verdade. 1704, o cara já pensou nisso, ele fez a coisa. E às vezes eu tenho uma dificuldadezinha de compreender. Ah, tem uma coisa errada acontecendo. 1704, eu estou muito atrasado. Jezebel, que Deus me proteja.